E o presidente BAP libera 100 milhões para trazer 3 reforços em 2026. Eu vou falar sobre isso, vou falar de Léo Ortiz, que segue de fora do confronto contra o Bragantino. E vou falar também do Flamengo, que pode colocar uma mão e meia na taça do Brasileirão na noite de hoje. Então, galera, ó, se vocês estão chegando agora, vem comigo, até porque hoje tem Mengão no Brasileirão e eu quero deixar vocês por dentro de tudo e bem informados. Bom, rapaziada, antes de falar que o presidente BAP já liberou 100 milhões para o Flamengo trazer 3 reforços na próxima temporada, mas antes, galera, ó, eu queria aproveitar esse momento especial e convocar a nação rubro-negra para apertar nesse botão, galera. Já apertar o botão, já se inscreve no canal. E se vocês se inscreveram no canal, aproveitem e ative o sino de notificação também, porque é bastante importante. Até porque quando eu trouxer informações do nosso Flamengo, é claro que vocês aí vão ficar bastante informados. Pronto, rapaziada. Agora sim, vamos pro que interessa e deixa eu começar esse vídeo de hoje, neste sábado, rapaziada, em clima de jogo do Flamengo. E deixa eu passar essa informação, já que o presidente BAP liberou 100 milhões pro Flamengo trazer novos reforços, rapaziada. Mas vem comigo, porque eu vou repassar os detalhes desta informação, é claro, para todos vocês. Bora lá! O Flamengo já opera em modo 2026 e tem um orçamento robusto, rapaziada, para a próxima temporada. Segundo informação do portal Bola VIP, galera, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, galera, liberou na casa ali de 100 milhões para a primeira investida em reforços. No topo da lista de desejos estão 3 nomes de pesos. São eles, galera, ó, o John Aria, ex-Fluminense, Vitão, galera, zagueiro do Internacional, e o Tati Castelhanos da Lazio. Olha só, galera, ó, o trio empolga a torcida, mas, rapaziada, levanta uma pergunta: 100 milhões dão pra fechar os 3 reforços, galera, na próxima temporada? A resposta na ponta do lápis é não. O custo total do pacotão ou dos 3 reforços, rapaziada, bate facilmente 300 milhões só, rapaziada, em taxas de transferências. Ou seja, nessa situação, o presidente BAP já liberou 100 milhões para o Flamengo trazer, para o Flamengo mirar John Arias, para o Flamengo mirar Vitão do Internacional e para o Flamengo mirar o atacante Tati Castelhanos. Aí vem a pergunta, né, rapaziada? Porque para trazer esses 3 reforços, o Flamengo vai gastar na base ali de 300 milhões de reais. Mas eu só falo uma coisa, galera, ó, o Flamengo já sabe o que tá fazendo e nesse momento o BAP já liberou 100 milhões e não custa nada, né, rapaziada? Já que o Flamengo quer trazer esses 3 reforços, o Flamengo libera ali mais 200 milhões para contratar John Arias, Tati Castelhanos e o zagueiro Vitão. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, por 300 milhões, rapaziada, vocês contratariam esses 3 jogadores, John Arias, Vitão e Tati Castelhanos? Deixa aqui nos comentários, porque o comentário de vocês é bastante importante. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui, falando de Flamengo, falando do jogo de hoje, rapaziada, porque hoje tem mais uma final. Hoje tem Flamengo versus Bragantino no Maracanã. E a informação que eu trago pra vocês, galera, não é das melhores. Isso porque o zagueiro Léo Ortiz segue como dúvida, rapaziada, pro jogo de mais tarde. Olha só, Léo Ortiz segue fora. O zagueiro ainda trata um estiramento no tornozelo direito e não foi a campo hoje no treino. O Flamengo trabalha para zerar as dores do jogador e tê-lo à disposição no próximo jogo contra o Atlético Mineiro, antes da final da Libertadores. Ainda não é certeza que isso será possível, né, rapaziada? Péssima notícia, até porque a gente já tem um Pedro ali que tá praticamente, né, galera, eu acho que 99% ali já confirma ali que o Pedro não vai estar na final contra o Palmeiras. E a informação que eu tenho, galera, é que o Léo Ortiz trata ali um estiramento no joelho, né, rapaziada, no tornozelo. E a informação que ele não vai jogar hoje contra o Bragantino. DM do Flamengo trabalha o Léo Ortiz para ter ele pelo menos no jogo de sábado
No jogo de sábado não, né, rapaziada? No próximo jogo contra o Atlético Mineiro. E já no próximo sábado, rapaziada, a gente vai ter a final, galera. Ou seja, a gente já tem praticamente confirmado ali que o Pedro não vai jogar. E a gente tem mais uma informação que o Léo Ortiz também ali está com a lesão. Está sendo ali bastante difícil tratar essa lesão de Léo Ortiz. Mas eu só digo uma coisa, galera. Ó, a gente vai torcer até o último minuto. A gente vai acreditar até o último minuto. E que o Léo Ortiz se recupere o mais rápido possível e ajude o nosso Flamengo. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui, falando de Flamengo, deixa eu falar agora, rapaziada, porque no jogo de hoje, prestem bem atenção, no jogo de hoje, o Flamengo, rapaziada, pode colocar 1,5 na taça do Brasileirão, rapaziada, é isso mesmo, e eu vou explicar os detalhes aqui pra vocês. Olha só, galera, ó. O Flamengo se prepara para uma das noites mais importantes de sua história recente, em que pode, rapaziada, contar com a ajudinha do rival Fluminense, que enfrentará o Palmeiras no Allianz Parque. Porém, galera, o tricolor das Laranjeiras sabe que terá de fazer sua parte para ir para poder ir diretamente para a Libertadores da América, galera. Mas para por aqui não, ó. A informação continua, dá uma olhada. Afinal de contas, os comandados de Luiz Beldia, que é o técnico do Fluminense, precisam pontuar no Allianz Parque para poderem ficar no G5, rapaziada, garantir um lugar na fase de grupos e um tropeço do Palmeiras diante do Fluminense hoje, rapaziada, significa que o Flamengo pode colocar 1,5 na taça do Brasileirão. Porém, todo flamenguista não conta com a vitória do Fluminense hoje, rapaziada. Porém, além de uma possível ajudinha do rival, o Flamengo sabe que terá de superar o Bragantino, que muito provavelmente virá tunado, rapaziada, com uma ajudinha financeira do São Paulo, mais precisamente da Barra Funda, onde fica a sede do Palmeiras. Ou seja, né, rapaziada, ajuda de lá e ajuda de cá, ou seja, o Palmeiras precisa ali que o Bragantino dê a vida contra o Flamengo. E o Flamengo, rapaziada, precisa que o Fluminense ganhe ali do Palmeiras. Com tudo isso, galera, eu sei, rapaziada, que tem muito torcedor rubro-negro que já não conta com a vitória do Fluminense, galera, porque é um rival direto do Flamengo e eu acho que o Fluminense ali praticamente não vai querer ajudar o Flamengo, já que se o Fluminense pelo menos empata com o Palmeiras hoje, rapaziada, e o Flamengo ganha do Bragantino, o Flamengo pode colocar 1,5 na taça do Brasileirão. Mas isso, galera, ó, praticamente a gente não conta, porque o Fluminense não vai querer ajudar o Flamengo, mas a gente vai ver, né, rapaziada, já que o Fluminense também briga ali por uma vaga na Libertadores, e eu acho também que o Fluminense não vai entregar de graça assim pro Palmeiras, né, rapaziada? Mas a gente vai ver a situação, já que o Palmeiras joga no mesmo horário que o Flamengo, né, rapaziada, de 9h30. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui falando de Flamengo, deixa eu falar agora, rapaziada, dos pendurados pro jogo de hoje, porque o técnico Felipe Luiz vai contar com 7 jogadores pendurados no jogo de mais tarde contra o Bragantino, galera, ó, dá uma olhada. Quem são esses jogadores? Bora lá! O Flamengo tem 7 jogadores pendurados na partida de hoje contra o Red Bull Bragantino. O Flamengo terá 7 pendurados, rapaziada, contra o Bragantino, com 2 cartões amarelos. São eles, galera, ó, zagueiro Danilo, Léo Pereira, lateral Ayrton Lucas, o Everton Araújo, rapaziada, Alan, Jorginho, Luiz Araújo. Caso recebam um cartão amarelo, ficaram de fora da partida contra o Atlético Mineiro na próxima terça-feira, rapaziada. Ou seja, esses jogadores têm que tomar bastante cuidado, até porque o Léo Pereira costuma tomar cartão amarelo, o Ayrton Lucas nem se fala, né, rapaziada. O Alan, né, rapaziada, também, Jorginho, que vai ser titular hoje, não pode tomar cartão amarelo. Se tomar cartão amarelo, algum desses jogadores não vão enfrentar o Atlético Mineiro, galera. Mudando de assunto, rapaziada, ó, e continuando aqui, falando de Flamengo, já que eu tô falando de Palmeiras, já que eu tô falando de Flamengo, deixa eu falar agora, rapaziada, da arbitragem, porque a Conmebol definiu o árbitro que vai apitar a grande final da Libertadores de Flamengo versus Palmeiras, rapaziada. Olha só quem vai ser a arbitragem que vai apitar essa grande final, galera. Dá uma olhada. A Conmebol definiu o árbitro, rapaziada, Dario Herrera, para apitar a final da Libertadores. A Conmebol definiu o argentino Dario Herrera
como responsável pela arbitragem da final da Libertadores no próximo dia 29 entre Flamengo e Palmeiras, né, rapaziada? Ou seja, né, galera, é uma final simplesmente ali gigantesca, é uma final absurda e que vença o melhor e que vença o meu Mengão. Mas para isso, galera, eu vou ter que alertar o time do Flamengo, o técnico Felipe Luiz, para entrar no jogo contra o Palmeiras 100% ligado. Não pode dar bobeira pro Palmeiras, até porque a gente já sabe, né, rapaziada, a última final entre Flamengo versus Palmeiras, que acabou ali no erro do Andrés Pereira, que defendia o Flamengo e que deu uma vitória para o Palmeiras, né, rapaziada? Ou seja, que o Flamengo entre ligado, não pode jogar como jogou no primeiro tempo contra o Fluminense, porque o Flamengo ali é meio que um time bipolar ultimamente, né, galera? Faz um jogo bom e o outro ali irreconhecível. Mudando de assunto, galera, e agora sim, deixa eu falar da melhor parte do vídeo, rapaziada. Mas, Lucas, qual é a melhor parte do vídeo? É a provável time do Flamengo no jogo de hoje, rapaziada. Olha só, vim olhar quem vai ser o provável time titular do nosso Mengão. Dá uma olhada. No gol vem o Rossi, galera. Na zaga, a gente pode ali ter o Danilo, né, galera? Novidade, já que o Léo Ortiz segue como desfalque e o zagueiro ali, cria da base do Flamengo, João Vitor, né, rapaziada? Deu uma grande polêmica porque ele recuou aquela bola pro Rossi e o resto todo mundo já sabe. Mas com isso, galera, a gente pode ter o Danilo e o Léo Pereira como titular. Nas laterais, Guilherme Varela, rapaziada. Uma boa, já que o Emerson Royal eu não tô gostando dele. Guilherme Varela pode voltar como titular. Aí vem o Alexandre, né, rapaziada? Boa, como titular também. No meio, Nico de la Cruz, a volta de Nico. E Jorginho, rapaziada, e De Arrascaeta. Aí nas pontas, o técnico Felipe Luiz ou pode colocar Jorge Carrascal ou pode colocar o Luiz Araújo na outra ponta. Everton Cebolinha, né, rapaziada? Ou Samuel Lino, mas precisamente eu prefiro Everton Cebolinha. E no meio, galera, ó, o técnico Felipe Luiz pode vir ou com o Gonzalo Plata, porque no caso ali eu não preferia Gonzalo Plata e o Bruno Henrique. Na minha opinião, o técnico Felipe Luiz deveria colocar o Bruno Henrique, Luiz Araújo numa ponta e Everton Cebolinha na outra, porque Luiz Araújo é rápido e Everton Cebolinha também é rápido e tá jogando demais. Bom, galera, lembrando, ó, esse é o provável time do nosso Mengão no jogo de hoje. Então, rapaziada, vamos apoiar o nosso Mengão até os últimos minutos ali, porque eu sei que se o Flamengo ganha hoje e o Palmeiras tropeça diante do Fluminense, aí sim, né, galera, o Flamengo tá ali com quase 2 mãos na taça do Brasileirão. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, mas quero agradecer a cada um de vocês por ter vindo até o final do vídeo, dando aquela ajuda top, rapaziada, que só vocês sabem dar. Eu só vou fazer um pedido, galera, ó, se você aí ainda não é inscrito, galera, dá essa ajuda, rapaziada, já se inscreve aí no canal, ative o sino de notificação, porque quem tá aqui do outro lado é um cara bastante humilde, e é claro, né, rapaziada, eu conto com todos vocês. Valeu!